Olá, nossa conversa de hoje é sobre a situação das famílias brasileiras para o ano que vem. Mas antes, eu vou fazer aquele tradicional apelo: que você vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações da semana. O panorama não é bom. Infelizmente, não há alguém com responsabilidade que possa dizer que nós vamos ter uma situação econômica melhor no ano que vem. Por quê? Porque a situação das famílias brasileiras é uma situação que vem se degradando muito acentuadamente nos últimos 5 anos. Há poucos dias, o IBGE divulgou um número em que mostrava que em 2018, 41% dos brasileiros tinham algum nível de insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar? Você pode ter essa chamada insegurança alimentar leve, em que a família vê uma perspectiva de futuro já a partir da diminuição da comida dentro de casa, da troca dos alimentos, da diminuição da qualidade desses alimentos. Ainda assim, a família vê uma perspectiva de problemas no futuro próximo. Essa é a insegurança alimentar leve. Isso atingir cerca de 27% dos brasileiros. Mais 14% tinham insegurança alimentar de moderada a grave. A grave é a fome. É quando você não consegue o mínimo de calorias para se alimentar durante o dia, seja para você, seja para a sua família. Isso é um número muito alto, ou seja, 41% dos brasileiros têm algum nível de ou de fome, ou de dificuldade de comer, ou de perspectiva de pouca qualidade na sua comida, porque não tem rendimento suficiente. Isso em 2018. A partir de 2019, nós tivemos o governo Bolsonaro e a partir de 2020 nós tivemos a pandemia. Portanto, esse panorama, e você vê nos grandes centros urbanos, é ainda pior nos dias de hoje. Muito provavelmente, se o IBGE conseguisse fazer hoje uma pesquisa que desse um retrato da situação em 2021, nós já ultrapassamos metade da população brasileira com algum nível de insegurança alimentar. Esse é um número muito alto. E quem não tem segurança alimentar cortou outros pontos. Cortou o lazer, cortou o plano de saúde, cortou a escola particular do filho. Essa é uma situação muito grave. E o que acontece nesse processo? O processo iniciado com o governo Temer de desmonte da estrutura de proteção social do país e o agravamento da desindustrialização, que já vinha de antes, faz com que você tenha esse mercado precário de trabalho que você encontra em qualquer cidade grande ou média do Brasil. Você tem desde a precariedade das pessoas que não têm emprego, não têm carteira assinada, trabalham fazendo entregas, trabalham produzindo alguma comida, algum salgado, algum doce para vender, faz um biscate aqui, um biscate ali. Isso você tem nas médias cidades, nas grandes cidades, e mais a miséria absoluta que tem aumentado. Muito bem, esse panorama que se agravou de 5 anos para cá foi absolutamente ampliado no governo Bolsonaro a partir da política de Paulo Guedes. E isso tem toda uma estrutura que foi feita de desmonte para que esse processo acontecesse. Muito bem. O que é esse processo no Brasil? O processo é grave porque nós temos claramente uma situação de Bolsa Família já desestruturado, com a proposta de um Auxílio Brasil que ninguém sabe bem o que acaba com um auxílio emergencial que é pequeno, mas que ainda está sendo pago, e que provavelmente terá muitas falhas na sua execução, porque tira dos municípios parte da sua importância dentro do funcionamento desse sistema. Além disso, você teve a ampliação da reforma trabalhista, incluindo um dado que era da antiga carteira verde e amarela, de empregos quase que por bolsa, sem recolhimento de fundo de garantia, sem férias, sem 13º, tudo isso precarizando ainda mais o mercado de trabalho. E quando você tira a renda desse conjunto da população, você tira a renda da economia e a economia passa a não girar. O panorama para as famílias brasileiras é muito ruim. Nas camadas médias, é a diminuição do emprego com o mínimo de qualidade. Ora, se você desmontou a indústria do petróleo, se você desmontou a construção civil, se você
desmonta os grandes eixos estruturais da economia, você passa a não precisar mais daqueles empregos, dos empregos de engenheiros, dos empregos mais qualificados, dos concursos mais qualificados. Isso faz com que a renda da classe média caia e tem caído absurdamente. Isso faz um processo em que você tem claramente de entre 80% e 85% dos brasileiros passando hoje por dificuldades. Porque até aquele que tem, por exemplo, pode ter um emprego público com um salário bom, ele muitas vezes não tem o filho, não tem o neto, não tem o primo, não tem o irmão, tem problemas na família em que ele tem que socorrer para que a desestruturação familiar não aconteça. Muito bem, todo esse processo que foi acontecendo, você tem a concentração nos grandes grupos econômicos. Se você pegar das coisas mais simples que foram propostas de 2016 para cá, todas elas facilitavam isso. Eu vou falar algo muito simples. Por exemplo, as passagens aéreas. Se instituiu a cobrança de bagagem, a cobrança pela marcação de lugar. Dentro da lógica que foi vendida, não, você faz isso para baratear a passagem. Não só não faz a passagem mais barata, como você transfere mais dinheiro daquele que tem que viajar para as companhias aéreas. Foi a mesma coisa da reforma trabalhista, que iria criar milhões de empregos, só precarizou. Da reforma da Previdência, que é salvar o caixa do governo e cada vez mais dificulta a aposentadoria. Aqueles que já estão avançados no mercado de trabalho, que têm 25, 30 anos de desconto para a Previdência Social, esses vão se aposentar numa situação pior, com menos recursos, mas vão se aposentar. Agora, e aqueles que estão começando? Aqueles que têm 5 ou 10 anos? Onde vão conseguir mais 25 ou 30 anos de carteira assinada ou recurso suficiente para ele próprio pagar a sua previdência? Nós estamos contratando uma geração de idosos para daqui a 10, 15, 20 anos numa situação extremamente difícil para o Estado brasileiro. Além disso, você teve também a contribuição do Supremo Tribunal Federal, que hoje até tem sido importante para assegurar os arroubos autoritários de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal aprovou, por exemplo, a terceirização da área fim de cada empresa. Antigamente, se você tinha, por exemplo, uma indústria qualquer, a sua área fim, ou seja, aqueles operários que trabalhavam na confecção daquele produto, tinham que ser seus empregados. O que era a área terceirizada? Era a área de limpeza, a área de alimentação. Não é uma empresa de alimentação, então você pode terceirizar a alimentação dos seus empregados, você pode terceirizar a limpeza. Agora não, você pode terceirizar tudo. Você pode ter uma empresa em que todos os funcionários não sejam seus, você terceirizou. Isso passou com a aprovação do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, além disso você tem essa combinação de renda menor e câmbio maior. Alguns setores estão ganhando muito. Alguns setores têm lucratividade, o agronegócio exportador, o mercado financeiro. Só que isso não sustenta um país. Portanto, a perspectiva das famílias é ruim. E o que mais preocupa é o seguinte: numa situação dessas, de desemprego alto, de carestia, a inflação voltando, com um desgaste enorme do governo, por que o presidente Jair Bolsonaro avança cada vez mais contra as instituições? Que segurança ele tem? Normalmente, alguém fraco recua. Jair Bolsonaro não, ele avança ainda mais. Portanto, as perspectivas para o ano que vem não são boas para as famílias. Eu diria que você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Não há perspectiva de curto prazo, porque o investimento estrangeiro não vem. Quem olha o panorama brasileiro hoje, e isso é real, você tem uma queda de investimento direto estrangeiro de cerca de 70 bilhões de dólares no período de um ano para cerca de 24. É uma queda muito grande. O investimento de fora não vem. O investimento interno também tem sido adiado porque as pessoas não sabem nem o que fazer. Se mantém o seu negócio, se não mantém o seu negócio, se vai ampliar, se não vai ampliar, se deve investir em imóveis, mas não tem aluguel, não tem perspectiva de você ter lucratividade com esse investimento. Então, portanto, não é uma boa perspectiva. Toda essa estruturação que foi feita, do mesmo modo que você faz uma estruturação para ampliar o emprego, você faz os programas sociais, mas não adianta dar só o Bolsa Família. Você tem que dar o Bolsa Família, você tem que dar a educação e a saúde pública, você tem que dar a geração de empregos para que a massa trabalhadora comece a ganhar mais, isso faça com que a economia se renove. Você teve, na verdade, a estruturação do contrário.
a estruturação do desemprego, da precariedade, da diminuição dos programas sociais. E nós estamos pagando agora o preço neste ano de 2021. Perspectiva para 2022? Muito tensa. Perspectiva política para 2022? Mais tensa ainda, porque não bate, a não ser que você tenha a certeza de que o presidente Jair Bolsonaro irá para uma aventura golpista, não bate a ação que está sendo feita de desgaste, diminuição da popularidade e, ao mesmo tempo, avanço contra as instituições. Como eu disse, normalmente isso acontece, um recuo, ele tem avançado. Que certeza ele tem para estar avançando neste momento? Que certeza ele tem para ele esticar a corda no momento de baixa popularidade, no momento de desgaste enorme, até com parte do empresariado? Essa é uma avaliação que não é para que você fique pessimista, mas para que você fique atento. Não há, na verdade, uma boa perspectiva para a recuperação da renda das famílias brasileiras em 2022. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço a sua participação aqui no canal e nós voltamos na semana que vem com outros vídeos sobre a realidade brasileira.